Aleluias. Exaltado seja o Senhor. Exaltado seja o Senhor. Exaltado seja o Senhor. Este Jesus é o propósito que trouxe cada um de nós neste lugar. Nos dá graça, Senhor, por Tua misericórdia, de alcançarmos este propósito, todos nós aqui, Jesus. Exaltar o Teu nome. Exaltar, Jesus, a Tua criação. Exaltar a Tua graça, a Tua misericórdia. Exaltar, Senhor Jesus, a obra redentora da cruz. Tudo que nós queremos, Pai, é Te exaltar, Jesus, com nossa adoração, com nosso cântico. Queremos Te exaltar com nossas vidas, Jesus, e reconhecendo a nossa falta de condição, a nossa falta de capacidade própria, Jesus, nós nos aproximamos esta noite com reverência do Teu trono de graça e de misericórdia, confessando, Senhor, que sem Ti nada nós podemos fazer. Pai, o nosso desejo é Te agradar, Jesus. Porém, o Senhor tem nos advertido em Tua palavra que sem fé é impossível agradar o Senhor. E a fé, Senhor, ela vem pelo ouvir, e ouvir a Tua palavra. Que o Senhor possa esta noite, Jesus, falar da Tua palavra aos nossos corações. A minha alma precisa de Ti, Senhor. Aqui está o Teu povo, que tem este mesmo desejo de Te agradar, Senhor, porque nós sabemos que se então Te agradarmos, o Senhor nos colocará na terra. E este é o propósito central de nossas vidas, Jesus. É colocar os pés, aleluias, quando a porta do tempo se encerrar. Nós queremos, Senhor, ter os nossos pés na terra da promessa. Por isso, Jesus, dai-nos da porção do pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Em nome do Senhor Jesus, nós juntos pedimos perdão de toda a nossa negligência, toda a nossa falha, Pai. Recebemos o Teu sangue sobre nossas vidas e confessamos, Jesus, que temos a ousadia de entrar na Tua presença, apenas confiados no sangue do Calvário. Repreendemos a Satanás, porque o Senhor nos deu esta autoridade: em meu nome expulsarão demônios. E nesta hora, Pai, nós expulsamos toda a classe de diabo que tem
pretendidos, Jesus, atrapalhar a bênção de qualquer um dos meus irmãos que aqui estão. Nós nos consagramos inteiramente para ouvir Tua palavra, Senhor. Esquecemos os compromissos de amanhã, as ocupações, as responsabilidades. Estamos aqui inteiramente para Te ouvir, Senhor. Nós Te amamos, Pai, em nome de Jesus. Descansamos e entregamos tudo nas mãos do Teu amado e precioso Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Que Jesus possa continuar abençoando, amém, irmãos? Pela graça de Deus, nós podemos mais uma vez reunir com esse propósito tão sagrado, que é adorar o nome do nosso Senhor, amém? Você foi guardado por Deus esta semana? Jesus Cristo esteve contigo, aleluias. Você pode dizer que Jesus Cristo é real, amém? Graças a Jesus. Nós estamos vindo também de um final de semana abençoado. Vários irmãos estiveram conosco ali em Coronel Freitas. Ontem à noite, de uma maneira sobrenatural, Deus nos abençoou, usando o nosso irmão Reinaldo para nos trazer a palavra. E hoje, de uma maneira especial, esse Jesus que tem compromisso com suas promessas. Ele prometeu, irmão, estar reunido onde 2 ou 3 reunissem em seu nome, Ele estaria presente. Aleluias. E aonde Jesus chega, glória a Deus, não há espaço para Satanás. Aleluias. Que nós possa, todos nós, nesta noite, abrir os nossos corações e dizer: Senhor, faz presença dentro de mim. Amém? Graças a Jesus. Nós vamos ler em Salmos capítulo 3, Salmos capítulo 8, versículo 3. E diz assim a palavra de Deus: quando vejo os teus céus, as obras de teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste. Em outras palavras, o salmista diz, né? Eu me pergunto, quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visitastes? Pois pouco menor o fizeste que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, e tudo puseste debaixo dos seus pés. Precioso Jesus, que o Senhor possa cumprir nesta noite, Pai, com toda a liberdade, o propósito pelo qual o Senhor inspirou o salmista Davi a escrever esse texto, Pai. Nós sabemos que qualquer ser humano que tem o conhecimento da leitura, pode abrir e ler, Senhor, esta palavra. Pai, tendo esta consciência, Senhor, que dependemos da Tua misericórdia, e que não há condição, Jesus, de sairmos deste culto igual nós chegamos, nós decidimos sermos abençoados por Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, Jesus. Então, que Deus abençoe, podeis assentar, irmãos. Hoje pela manhã nós ouvimos o pastor Daniel nos falando, nos mostrando a grandeza de Deus ao enviar esta mensagem, e o privilégio que cada um de nós temos, irmãos, de poder fazer parte e ter a convicção em nossas almas, que se Deus nos der graça de nós trilharmos este caminho a qual Ele nos chamou, ao final desta estrada, nós encontraremos com os portais da vida eterna. E dentro deste contexto, na mensagem no livro As Eras da Igreja,
nós temos uma das grandes profecias de Deus através do seu mensageiro, aonde todo o conhecedor desta mensagem, que um dia teve oportunidade de conhecer como Deus trouxe, como Deus chamou o seu mensageiro, como Deus usou aquele homem sem capacidade humana, o sobrenatural que acompanhou a pregação deste evangelho. Não há um teólogo, não há um ser humano em sua consciência que consiga negar que esta mensagem veio direto do trono da graça e da misericórdia de Deus, por se tratar de uma mensagem sobrenatural. E o propósito de Deus, irmãos, em enviar esta mensagem tão gloriosa, é nos preparar, é preparar um povo. O mesmo Senhor desceu dos céus, o mesmo Senhor que esteve com Abraão, que um dia chamou Abraão, o mesmo Senhor que esteve com Jacó e transformou aquele homem, o mesmo Senhor que um dia se encontrou com uma prostituta, com seus joelhos dobrados, rodeado de pessoas para apedrejá-la, e foi a via de escape para aquela mulher. O mesmo Senhor que encontrou com outra mulher, também prostituta, em um poço enquanto tomava água, e transformou a vida daquela mulher, a tal ponto, como vimos outro dia nessa última mensagem, há somente uma maneira provida por Deus para todas as coisas. A obra de Deus foi tão grande na vida daquela mulher, que apenas pelo testemunho dela, uma cidade toda foi convertida e creu no Senhor Jesus. E este mesmo Senhor, irmãos, que esteve com Enoque, Enoque andou com este Senhor, a tal ponto que o agradou, e esse Senhor tomou-o para si. Este mesmo Senhor desceu do céu com este alarido. Agora, qual foi o propósito, irmãos, deste Senhor, de Deus, ao enviar esta mensagem? O propósito do Senhor Jesus é preparar um povo fiel, zeloso e de boas obras. Para quê, irmãos? Para cumprir o propósito da criação, para manifestar aquilo que levou a este Jesus descer, manchar as ruas de Jerusalém com sangue, para que ele possa cumprir aquilo que foi trazido por este Senhor através do profeta Isaías, quando nos testifica que este Jesus veria os frutos do seu trabalho e ficaria satisfeito. Em quem, irmãos, Deus está, Jesus Cristo está na expectativa de ver os frutos do trabalho da cruz manifestados, para satisfazer a sua alma, o propósito que o levou à cruz. Sobre quem está esta responsabilidade e este privilégio de fazer parte de um povo predestinado para manifestar os frutos que custaram a vida de Jesus Cristo na cruz? Agora nos diz o profeta nesta mensagem às eras da igreja, na página 5. Deixe-me mostrar-lhe outra razão pela qual Satanás odeia este livro da revelação de Jesus Cristo na igreja, se referindo ao livro de Apocalipse. Ele sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele não muda. Ele sabe isso muitíssimo mais do que 90% dos teólogos. Ele sabe que, uma vez que Deus é imutável em sua natureza, então ele é igualmente imutável em seus caminhos. Assim, Satanás sabe seguramente que a igreja original em Pentecostes, como o poder de Deus, São Marcos 16, em ação, é a verdadeira igreja que Jesus Cristo reclama como sua.
Tudo mais é falso. Tem que ser. Agora, recordem isso. Cristo na verdadeira igreja é a continuação do livro de Atos dos Apóstolos. Porém, o livro de Apocalipse mostra como o espírito anticristo entraria na igreja e contaminaria, tornando-a morna, formal e sem poder, impotente. Ele expõe Satanás, revelando as suas obras e a tentativa da destruição do povo de Deus, de levar este povo a desacreditar da palavra de Deus, até o tempo em que ele é lançado no lago de fogo. Este é o propósito central de Satanás: levar o povo a desacreditar da palavra de Deus. Ele combate isso. Ele não pode suportar isso. Ele sabe que se as pessoas obtiverem a verdadeira revelação da verdade, da verdadeira igreja, e o que ela é, o que ela representa, e como ela pode fazer obras maiores, ela será um exército invencível. Nós conhecemos esta profecia quando o profeta nos diz que quando este povo, fiel, zeloso e de boas obras, nunca o profeta nos citou o Senhor Jesus Cristo em todo o contexto da palavra, que este povo, Deus viria buscar uma igreja, uma denominação, que Deus viria buscar um grupo. Não! Sempre nós ouvimos a palavra nos falando desta forma, que Deus tem um povo, e este povo tem uma característica. E este povo chamado por Deus irá chegar a esta condição, em reconhecer quem Ele é, quem ela representa, e como pode fazer obras maiores. E quando a igreja reconhecer quem ela é, então todo o propósito da obra da cruz, desde Gênesis a Apocalipse, cada passo do plano da redenção chegará então ao seu propósito, porque quando este povo reconhece quem ele é, nos diz o profeta, uma fé de arrebatamento tomará conta deste povo e arrebatará este povo da terra. Glórias a Deus. E este foi, irmão, o parágrafo que inspirou esta mensagem desta noite. Se nós precisamos reconhecer quem nós somos, vamos nos perguntar nesta noite então: quem é você? Você está lutando para ir para o céu, irmão? Amém? Você está batalhando pela vida eterna? Não é este, irmão, o propósito que fez com que eu deixasse tantas coisas deste mundo? Quantas vezes eu e você se deparamos com circunstâncias onde você não tinha outra escolha aos teus olhos, a não ser dar as costas para este evangelho. Mas quando você chegar nesta condição, quando você dobra os teus joelhos e você começa a lembrar por que você foi chamado, qual o propósito de Deus em tua vida, e o que te espera do outro lado, as tuas forças são renovadas quando você ouve falar que estamos vivendo os últimos batidas do relógio, que a vinda de Cristo está logo ali na esquina. Não há como você desistir. Você retoma forças, retoma ânimo e segue nesta jornada. Este é o propósito central na vida de todo verdadeiro cristão. Como ouvimos hoje pela manhã o pastor Daniel nos pregando, de todo crente espiritual, no centro da sua vida, este é o propósito: estar pronto para ser arrebatado.
amamos as bênçãos de Deus, cremos no poder de Deus para nos dar tudo o que precisamos, porque quando Ele morreu na cruz, a expressão de Deus através daquele corpo chamado Jesus foi: tudo está consumado, o preço já foi pago, nós temos este direito. Mas porventura não é este, irmão, o principal motivo das tuas lágrimas? Não é este o principal motivo dos teus jejuns? Não é por isso que você vem a este altar quando há uma chamada, pedindo a Deus que te encha com o Espírito Santo, que te prepare para este dia, o dia do arrebatamento? Há uma profecia sobre nossas vidas, o dia que eu, que você, irmão, que você, irmã, verdadeiramente reconhecer quem somos, não haverá mais espaço para nós na terra, seremos um exército invencível, e então a fé de arrebatamento, o propósito central de todas as nossas batalhas serão concluídas. Por isso vamos caminhar um pouquinho pelas Escrituras desta noite, pedindo a Deus que nos permita, que Ele possa vivificar isso nos nossos corações, que eu e você possa reconhecer quem nós somos. Aleluias. Em Atos capítulo 3, no versículo 21, uma escritura conhecida de todos nós. Este momento crucial da vida de todos nós, o arrebatamento. A vinda de Jesus Cristo, nos disse o apóstolo Pedro, que convém que os céus o contenha até o tempo da restauração de todas as coisas. Amém? E quando esta restauração, irmãos, quando nós chegarmos a este alvo, como saberemos disso? O desfecho e o fruto desta restauração total é esta fé projetada em nossos corações. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia, não haverá outro povo, não haverá outra chamada. Será entre estes muitos chamados, a qual Deus retirará para si os seus escolhidos. E aquele que vencer, concederei que se sente comigo no trono do meu Pai. Eu quero, irmãos, agradeço a Deus todos os dias, pela misericórdia que Ele teve de cruzar o meu caminho, de me arrancar do mundo do pecado, de abrir os meus olhos que eu estava servindo a Satanás. Mesmo tendo nascido nesta mensagem, conhecendo este caminho, mas algo é você conhecer, é muito bom, mas é totalmente diferente você caminhar por ele. E para você iniciar esta jornada, irmão, jovem, amigo, exige uma decisão de todos nós. Mas eu desejo e clamo ao Senhor Jesus, e tenho certeza que esse também é o anseio do seu coração, que Ele nos prepare, que nós possamos estar contados entre aqueles que hão de vencer. Aleluias! E nesta jornada, irmãos, até esta preparação, Deus tem deixado muitos e muitos sinais pelo caminho. Agora, nós sabemos disso, que os sinais estão ali para cumprir um propósito. E o propósito destes sinais é alertar os viajantes do que ele está encontrando pela estrada. É certo isso? Agora, irmãos, que validade tem os sinais para um motorista desatento? Lá está, viajando, acostumado com a estrada, e lá está uma placa indicando: curva perigosa. E o motorista desatento, em vez de pisar no freio, ele acelera. E de repente naquela curva não ocorreu problema algum. Mas logo mais à frente, novamente está o perigo ali, e o sinal está colocado. E quando a desatenção daquele motorista faz com que ele negligencie e não dê atenção àqueles sinais, ele se torna uma manchete.
ele chega ao fim do caminho para ele. A estrada ainda continuava. Hebreus capítulo 12. Portanto, nós também estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos é proposta. Como, Senhor? Como, irmão? Não perdermos, não passar despercebido pelos sinais deixados por Deus no longo desta jornada. No versículo 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. E quando nós chegamos em 1 Pedro no capítulo 2, no versículo 9, nós vemos o Senhor Jesus nos falando um pouquinho de quem nós somos. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo, povo de Deus. Não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Quando alguém é eleito, ele é eleito para um propósito, não é certo, irmãos? A eleição para a prefeitura elege ali prefeitos, vereadores, e eles são eleitos para desempenhar um propósito. Quando então nós reconhecemos a nossa chamada, a nossa eleição, quando você para diante desta palavra tão completa, não há como, irmãos, negar que esta mensagem não é escriturística, pois cada letra, cada palavra dela encaixa-se perfeitamente com as escrituras, e isso nos dá segurança que nós estamos no caminho certo. Nós temos um mapa feito pelo engenheiro que desenhou a estrada, que construiu esta cidade eterna. Então isso nos dá confiança, convicção de estarmos na direção certa, e isto é maravilhoso. Mas agora nós precisamos olhar mais a fundo e entender o que este Deus, o qual é o projeto dele para nossas vidas, o que ele deseja de nós, com que propósito ele nos chamou para este caminho. Povo adquirido, para que anunciais as virtudes daquele que vos chamou. Quem foi que nos chamou, irmão? Quem foi que te colocou em teu coração o desejo de vir à igreja hoje à noite? Precisar, irmão, tem culto. Eu sei que tem culto, me programei, me arrumei e vim. Quem que bateu na porta do teu coração quando você andava num caminho tão distante? Quando eu olhava para os irmãos, para o pastor Darcy, para os jovens que oravam, que jejuavam, eu olhava e dizia: que tipo de vida tem esse povo? Quem foi que te buscou? Quem foi que bateu na porta do teu coração e você abriu e este ser entrou? Você decidiu por você? Porque você comparou a Bíblia e viu que não havia outro lugar para estar? Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Do coração do homem não provém coisas boas, mas provém apenas o mal. Aleluia! Glória a Deus! Não deixa o diabo te mentir, irmã. Não deixa te mentir, jovem. Não foi você que apenas quis vir aqui, não. Deus, o Espírito Santo, antes da fundação do mundo, Ele já havia destinado um anjo para ir até a tua casa, tocar no teu coração, amigo visitante, para que você viesse nesta noite ter um encontro com Ele. Glórias a Deus. Aleluias.
Então Ele nos chama para manifestar as suas virtudes. E quais são as virtudes, irmãos, deste Deus que nos chamou? Aleluias. Glórias a Jesus. Quais são as virtudes? Você já ouviu falar que este Deus, Ele é Jeová Jireh? Aleluias. Que esta é uma das suas virtudes, o Deus da providência. Ele nos elegeu para manifestar as suas virtudes. Qual é o problema que não tem solução, irmãos? Você já recorreu a médico, já recorreu a psicólogos, a psiquiatras, você já buscou todos os recursos que esta terra oferece, e você ainda não encontrou solução. Lembra-te disso. Você foi chamado para manifestar a virtude de Jeová Jireh, Jeová provedor. Não importa se não há caminho, apenas o mar, as rochas, para onde iremos? O inimigo vem das costas. Você foi chamado para manifestar as virtudes de um Deus que abre caminho sobre o mar. Aleluias. Você vai aceitar este chamado? Você tem sido eleito, comprado com o sangue de Jesus. Você tem sido chamado por Ele. Agora você vai tomar posse deste cargo. Qual é a tua decisão, irmão? Qual é a minha decisão? Servimos a um Deus real, uma mensagem sobrenatural, que a cada mensagem nos convoca para este posicionamento, para que eu e você possa reconhecer quem nós somos. Aleluias. O Senhor, a nossa justiça. Quando você reconhece quem você é, você lembra desta virtude, você se sente injustiçado, você se esforçou, você deu o teu melhor, não houve reconhecimento no teu lar, a tua família não reconheceu, o teu patrão não reconheceu, era teu direito, mas você foi passado para trás, e você, como um cristão, baixou sua cabeça, não revidou, não discutiu, não reclamou, mas este Jesus a qual você tem servido, uma das virtudes deste grande Jeová, é Jeová, o Senhor, a nossa justiça. Não deixe, irmão, não perca isso. Ele é um Deus justo e nenhuma folha no chão cai sem Ele permitir. Você acha mesmo que está sozinho neste caso? Você acha mesmo que Deus não está enxergando o sentimento do teu coração? Ele é justiça, aleluias, Ele é justiça, aleluias. O Senhor que está presente, oh glória a Deus, oh aleluias. Você pode dizer glórias a Deus, aleluias. Ele está presente, Ele está presente. Eu e você fomos chamados para quê hoje à noite? Para manifestar as virtudes do Senhor. E Ele é um Deus que está presente. Como nos pregava o pastor Jonathan no encontro de jovens, você vem da sua casa com uma pequena chama, talvez em seu coração aquela lâmpada está já quase apagando, e vem aquele outro irmão com um pouquinho mais de fogo, um pouquinho mais de luz, e começamos a nos reunir, e o Senhor Jeová que está em nós, então Ele se faz presente. Ai, glória a Deus. Para isso fomos chamados. Aleluias, aleluias. E quando Ele está presente, Ele então manifesta através de quem, irmãos? Através de você, através de mim. Não é só através do pastor, não é só através do pregador, mas todos fomos chamados para manifestar as virtudes. E aí quando então vocês têm um Jeová presente, há um Jesus que lembrou-se de nós,
Quem era o homem mortal para que ele se lembrasse de nós? Mas ele lembrou, e ele prometeu que aonde 2 ou 3 reunissem em seu nome, ele estaria presente. E aonde ele está presente, ele manifesta a virtude de Jeová Rafá, o Senhor que nos sara. O Senhor que nos sara. Nós não precisamos voltar para casa com as mesmas enfermidades que entramos neste lugar. Não é necessário, irmão. Ele nos elegeu para manifestar estas virtudes. O Senhor é a minha bandeira. Ele também é Jeová Shalom. O Senhor que é a nossa paz. Aleluia. Ele não nos chamou, irmão, como nos disse o profeta, para um piquenique. Nós sabemos disso. Mas muitas vezes, irmão, sabe, o dia a dia, o trabalho, a rotina, nós esquecemos do que disse Jesus, que no mundo tereis aflições. E quando estamos sobre aflições, nós sentimos o peso destas provas, desses desafios, quando todos os dias nós precisamos nos posicionar, precisamos, como disse o pastor Febrônio, olhar nos olhos de Satanás. E quando nós lembramos que existe apenas especialistas, 200 milhões de demônios, e que nós estamos de uma batalha espiritual, nós somos tentados. E esta paz prometida por Deus, que custou o sangue deste Jesus que nos chamou, às vezes parece distante. Mas lembre-se disso, o castigo que nos traz a paz. O inimigo é grande, o Golias é muito alto, eu sou um pequeno Davi, ele está cheio de armas, tenho apenas 5 pedrinhas, eu sou apenas um Sansão magrinho, tenho apenas uma queixada de jumento em minhas mãos, e os exércitos são tantos. Mas lembra, irmão, não foi Sansão, não foi a queixada, mas foi a unção do Senhor Jesus, a unção de Jeová, foi a virtude dele manifestada, que fez a obra acontecer. Quem é você? Para que ele nos chamou? O dia em que a noiva reconhecer quem ela é. Aleluias! E Apocalipse capítulo 5, capítulo 1, versículo 5. Aqui há algo glorioso, irmãos. Aleluias! E a parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e os príncipes dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou de nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. No livro das Eras, na página 23, nos diz o profeta: a salvação é obra dele. Do Senhor vem a salvação, totalmente por graça, que é um favor não merecido. Ele nos redimiu com um propósito. Ele nos comprou com um propósito. Somos reis espirituais. Nós vamos ser reis na terra com Ele, quando Ele se assentar em seu trono. Amém, irmãos? Isso também faz parte. Nós reinaremos com Ele durante a eternidade. Mas nós somos reis espirituais hoje, e reinamos sobre um reino espiritual. Em Romanos capítulo 5, versículo 17, o profeta cita isso nesta mensagem. Nos diz as Escrituras: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esses, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Hoje de manhã o pastor Daniel nos deu o exemplo de como um rei faz. Como é que é, irmão?
O rei se depara diante do inimigo, diante do servo e diz: por favor, porventura você poderia me ajudar? Não faz isso. Qual é a postura de um rei, irmão? Um rei determina. Um rei tem autoridade sobre si. Um rei se posiciona. Um rei ordena. E como ouvimos hoje o pastor nos dizendo, e as coisas acontecem porque há autoridade sobre ele. E Deus nos chamou para quê? Nos comprou com seu sangue para quê? Com seu sangue nos fez reis e sacerdotes. Reis espirituais. Reis sobre o que, irmão Brana? Logo mais abaixo nesse parágrafo nos diz o profeta: agora nós reinamos com Cristo, tendo domínio sobre o pecado. Quantas vezes, irmão, você já chorou? Quantos jejuns você já dedicou por este problema? Por este elo fraco? E quando você menos espera, novamente está ali aquele espinho cutucando tua carne. Por seu sangue, não porque você é forte, não porque você tem graça, não porque você tem condição própria, não só porque você jejua, não porque você ora, não por causa disso, mas pelo sangue dele, ele te fez rei espiritual para reinar sobre o pecado. Você pode tomar posse quando você reconhece essa tua posição. Rei sobre o mundo, sobre a carne e sobre o diabo. Quando a igreja reconhecer quem ela é, reis e sacerdotes, e nos fez sacerdotes, sim, sacerdotes para ele, oferecendo louvor espiritual de lábios santificados, consumindo nossas vidas como um sacrifício suave a ele, adorando em espírito e em verdade, intercedendo e rogando, sacerdotes e reis para o nosso Deus. Qual é o papel do sacerdote, irmãos? Um dos principais ofícios do sacerdote é a intercessão. Ele nos chamou e com o seu sangue nos fez reis e sacerdotes. O nosso tema desta noite é: quem é você? Mas isso é só para o irmão. Isso é somente para esse irmão. Eu tenho tentado e não tenho dado conta. Por anos tenho orado e intercedido por este meu filho, por este meu marido, e não vejo mudança. Irmã, irmão, pai, mãe, sobre a tua vida, sobre a nossa vida, comprada com o sangue de Jesus, existe este ofício, esta autoridade de sacerdote. Não deixe o diabo te mentir. Você foi chamado para a intercessão. Deus não tem uma lixeira para jogar tuas orações fora. Chegará o dia, como disse Gabriel, nos pregou ontem o irmão Reinaldo. Ele chegou e disse ali para Zacarias: tem chegado, as tuas orações têm sido respondidas, elas chegaram ao trono de Deus, e eu venho anunciar que é tempo da tua oração ser respondida. Reis e sacerdotes, foi Ele quem nos chamou e nos comprou. Está sobre nós, irmãos, esta autoridade, está sobre nós este direito, e também está sobre nós este dever. Você pode exercer a autoridade, mas Deus não quer apenas que você exerça quando isso te é por benefício. Haverá um povo que reconhecerá quem Ele é. E quando há sobre nós um ofício, esse ofício exige de nós também uma responsabilidade. Glórias a Jesus. 1 Coríntios capítulo 6. Versículo 19 nos diz as Escrituras que nós somos templo do Espírito Santo. E não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, e quem habita em vós proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quando nós reconhecemos, irmãos, quem nós somos, e nós entendemos que somos
parte dele, que somos propriedades do Altíssimo. Você não se sente um escravo da palavra. Você não se sente obrigado a viver desta maneira, porque o inferno é terrível, porque a tribulação será terrível. Mas quando você reconhece quem você é, que Deus te chamou, este Deus que criou todas as coisas, quanto esforço exige, irmão, para conseguir formar uma faculdade? Quanto suor, quanto trabalho para você conseguir comprar aquele carro que você gosta, para conseguir manter os custos da vida? Quanto esforço, irmão, quanta dedicação nos exige. E uma nação podre, corrompida. E você simplesmente não fica dormindo até as 10 horas da manhã porque não estou bem hoje, porque o dia amanheceu nublado. Você se dedica, você se esforça, você empenha para conseguir cumprir o teu compromisso, para conseguir alcançar a tua necessidade. E como é um sentimento maravilhoso, não é verdade, irmãos? Quando há uma necessidade, há um desafio a ser superado, e você dedica, você soa, e você tem tantos problemas a resolver, tem tantas coisas que você precisa deixar de lado para alcançar aquele propósito, mas chega o dia em que toca aquela música e chama o teu nome, formando fulano de tal, e então você fica de pé, e aquelas pessoas começam a te aplaudir, e você vai caminhando, e ali está na mão do bacharel, ele te alcança aquele certificado, e você levanta como uma conquista, é um sentimento glorioso. Agora, quando você lembra que este Deus que construiu todo este universo, tem um país inteiro, tem casa de ouro, tem ruas simplesmente maravilhosas, um reino onde não há corrupção, aonde não há morte, aonde não há doença, aonde não há separação, aonde não há tristeza, aonde não há dor. Quando você reconhece quem você é, que você foi chamado para este propósito, que este é o propósito desta mensagem, desta palavra, é te preparar, é me preparar para entrar nesta terra do além. Você decide e olha no olho de Satanás e diz: vale a pena ser crente, vale a pena servir a Deus. Glória a Deus, aleluia, aleluias, glórias a Deus. Por isso, irmãos, nada acontece por acaso na vida de um eleito. Por isso todas as coisas provêm para o bem daqueles que amam a Deus, porque nenhuma folha no chão cai se Deus não permitir. Você acha mesmo que as coisas que têm acontecido ao teu redor são obras do acaso? Que Deus simplesmente fecharia os seus olhos e deixaria você caminhar sozinho sem rumo? Quando você sabe quem você é, quando você presta atenção para que você foi chamado, arde sim os chicotes, não deixam de arder, as lutas não ficam mais leves, mas você mantém os seus olhos no sinal da estrada, você mantém os seus olhos em Jesus Cristo, e você entende que não é deste mundo, não somos deste mundo, viemos da eternidade, e estamos passando por aqui, em direção à eternidade. Para isto nós fomos chamados, aleluias, predestinados para a glória. Romanos capítulo 8, versículo 30 em diante. Porque os que dantes conheceu também predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. O que diremos, pois, a estas coisas? O que eu digo, irmão? O que diz a tua fé? O que diz a tua alma quando você ouve estas verdades incontestáveis?
Quando você ouve que este Deus a qual você ama, a qual você crê, a qual você serve, a qual você dedica a tua vida, quando você ouve que Ele pensa isso a teu respeito, pode as pessoas lá fora te dizer tantas coisas que te machucam, não te valorizam, zombam, olham como fosse quadrados, antiquados, pessoas que não têm consciência da realidade. Eu lembro do casamento do Ulisses, nós estávamos lá em Palhoça, o pastor Edival pregando, mostrando o quadro, irmãos, dessa devastação dos princípios de família, mostrando quantas meninas, crianças com 12, 13 anos, grávidas, crianças que vêm a esse mundo sem com uma família estruturada, a batalha grande, irmão, imagina você, como é a vida e as possibilidades dessa criança. Como vocês sabem, irmãos, eu trabalho numa penitenciária ali, somente aonde eu trabalho são perto de 1.400 sentenciados, a grande maioria deles, a grande maioria, fruto de famílias desestruturadas, criados sem pais, criados sem mães. Aí o mundo olha e diz para nós, jovens cristãos, que somos quadrados, porque temos namoros santos, que isso é coisa de antiquado, que nós não temos a visão das coisas, que nós somos ultrapassados. Eu pergunto para você, você vê um casamento cristão verdadeiro, uma família constituída, filhos sendo criados com princípios, casamentos que duram 10, 20, 30 anos, é bolda de prata, é bolda de ouro, existe um princípio, existe um resultado diferente. Então nós perguntamos, quem são os antiquados? Quem é que está cegado para a realidade? Para isso Deus nos chamou, predestinados para representá-lo neste mundo. Glórias a Deus. Aleluias. O mundo pode falar, irmãos, o que quer de você. Pode olhar para nós como simples um povinho, um pequeno povinho insignificante, mas não é isto que Deus pensa a nosso respeito. Deus tem olhado para nós e tem nos dito através da palavra: você é rei, você é sacerdote, você é predestinado para a vida eterna. E eu te pergunto, irmã, quem vale mais? A opinião daquela menina sem princípios, ou do Deus Altíssimo, do Criador dos céus e da terra? Vale mais quem? Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem o condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por todos nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem, irmã? Irmão? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Deixa isto entrar no teu coração, irmão, nós já estamos encerrando. Porque estou certo de que, irmão Paulo? Que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Por quê, irmãos? Porque Deus nos chamou em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 20, para sermos embaixadores de Cristo.
Você sabe qual é o papel de embaixador, irmão? Aqui no Brasil, há embaixadores de todas as nações. O embaixador, ali naquele território, a nossa polícia, federal, militar, qualquer uma delas, não tem autoridade sobre aquele território. Porque aquele é um território americano, é a embaixada americana. E o embaixador daquela nação, irmão, ele representa toda a sua nação, e ele tem sobre ele a representatividade e a autoridade do presidente da sua nação. Se porventura ele tropeça em alguma coisa, a justiça daquele país não pode tocar nele, porque ele representa um outro reino, ele faz parte de uma outra nação. E quando você entende que você reconhece que foi chamado para ser o embaixador de Cristo, por isso nem a morte, nem a potestade, nem a espada, nem nada deste mundo, nem a tribulação, nem a angústia pode te acertar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque temos um papel a cumprir. Somos embaixadores, não de uma nação que passará, não por 4 anos, por 10 anos, não. Somos embaixadores de uma nação eterna. Nós representamos o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então você anda com confiança, você anda com determinação. 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Quem toma posse desta virtude? Quando você reconhece quem é você. Quando reconhecemos para que fomos chamados e como podemos operar obras maiores. Aleluias. Vamos ficar de pé. Aleluias. Glória a Deus. Existem mais algumas verdades gloriosas nesta palavra, irmãos. Isto é apenas um pouquinho. É apenas algumas pequenas gotas de tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, que Deus tem para a minha vida. Ainda nos fala as Escrituras que seremos juízes com Deus, que julgaremos este mundo. E aí quando você se depara, irmão, com uma missão tão grande, com um papel tão glorioso, eu te pergunto, vale a pena representar este reino? Vale a pena você se posicionar por este Deus? Será que este é um bom negócio? Você trocar alguns anos, como nos falava o pastor Daniel lá em Coronel hoje, aquele que mais vive, são pouquíssimas pessoas que passam dos 100 anos. E depois dos 70, enfado e canseira. E aí, irmãos, qual vai ser a tua escolha, amigo? Qual vai ser a tua escolha, jovem? Quem você é? Quem eu sou? A quem representamos? Quem influencia a tua vida? Quais são os teus valores? Quais são os teus princípios? Aonde está o teu tesouro? O que está em primeiro lugar na tua vida? Aleluias. Fecha os teus olhos. Talvez você possa dizer: irmão, pregador, tudo bem, é a palavra de Deus, isso é glorioso, mas eu não dou conta de viver isso. Eu tenho pedido a Deus que me ajude a me posicionar, mas eu não tenho dado conta. Em Salmos capítulo 100, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus e que foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Todo aquele que o Pai me deu virá a mim, e aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Talvez você olhe para a tua vida e diga: irmão, mas eu já manchei tanto esta reputação, eu já representei tantas vezes vergonhosamente este reino eterno. Deus
não me olha mais, não ouve mais minha oração. Mentira de Satanás. Ouça o que Jesus diz para você. Isto é a história do diabo. Mas Jesus diz desta forma: se você quer saber o que ele pensa ao teu respeito, de maneira nenhuma lançarei fora todo aquele que vem a mim. Aleluias. E você tem vindo, irmã, você tem vindo, irmão, esta noite aqui você tem vindo neste lugar, porque você veio aqui. O que te trouxe a este culto nesta noite? Porventura não foi o teu desejo de encontrar-se com Jesus? Servimos a um Deus real, a um Deus que é verdadeiro. Quem é você? Não foi você, irmã, que se candidatou, que disse eis-me aqui. Não, foi Ele. Porque ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Glórias a Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Quando a raça de Adão encontrou-se, demônios marchando de todos os lados, profetas tinham falhado, a lei tinha falhado, o sacrifício de touros e cordeiros tinham falhados, a natureza do homem tinha falhado, tudo mais. E a pequena raça de Adão encontrou-se derrotada, superada em números pelos demônios, por superstições, doenças, enfermidades. Mas houve um que deu um passo à frente no céu e disse: hoje eu morrerei pela raça de Adão. Ele veio à terra e se fez carne, e olhou diretamente para o meio das lanças, aonde parecia estar mais escuro. O mais escuro de todos os medos do homem era a morte. E ele tomou a morte em seu peito, e no Calvário ele pagou o sacrifício e gritou: abra um caminho para a liberdade. Abra um caminho para a liberdade. Deus tem te feito livre. E ele gritou para quem? Para a sua igreja: tomem isto que eu vos tenho deixado, meu sangue e meu espírito, e lutem com o que quer que tenham. Nós podemos conquistar através disso, amigo. Você pode afastar o diabo de você. Cada velho inimigo que está em sua vida pode ser afastado pelo sangue e pelo Espírito de Cristo, e você pode se encontrar perfeito em sua presença. Cristo abriu o caminho. Aleluias. Precioso Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo dia em que o Senhor deu este passo à frente nos céus, pelo aquele dia no Getsemane, meio mediante, Senhor, a uma situação terrível de dor e de angústia. O Senhor decidiu por nós: não seja feita a minha, mas a tua vontade. Assim o Senhor se posicionou, porque o Senhor sabia que neste dia, neste tempo do fim, haveria um povo reunido na cidade de Chapecó, numa noite de domingo, dia 15 de março de 2015, e haveria almas necessitadas, e haveria jovens escravizados, haveria almas angustiadas. Oh Senhor, então
o Senhor permitiu que os pregos fossem cravados em tuas mãos. Quando nós sabemos, Pai, nos disse o profeta, que bastaria um olhar do Senhor e legiões de anjos viriam dos céus. Mas o Senhor pagou o preço ali na cruz do Calvário e trouxe esta expressão de liberdade, nos dizendo que tudo estava consumado. Com que propósito o teu sangue foi derramado, Senhor? Para chamar um povo para si fiel, zeloso e de boas obras. Pai, nós temos ouvido o teu chamado, este alarido, Senhor, que tem soado, e nós te agradecemos por isso, Pai. Mas nós queremos perseverar, Senhor, não até o primeiro desafio, não até a primeira decepção, não, Pai, mas nós queremos persistir até o fim, Pai. E nesta trajetória final, o Senhor há de enviar esta revelação plena sobre tua igreja, onde haverá um povo que há de se posicionar. Chegará, Senhor, este momento que reconheceremos com plenitude quem somos. E nos perguntamos esta noite o que ainda falta, Senhor. O que ainda o diabo pode fazer de mais maldades e desgraças do que já tem feito. Oh, Senhor, as profecias bíblicas têm se cumprido. O Elias que havia de precursar sua segunda vinda já esteve nesta terra, Pai. Faz anos que ele nos deixou. O que falta, Senhor, para abrir os nossos olhos? Nos dá graça, Pai, de lembrarmos aonde colocarmos os nossos pés, quem nós somos, para que fomos chamados, e como o Senhor tem nos dado e comprado com um preço muito caro esta autoridade, que podemos realizar obras maiores. Em nome do Senhor Jesus, vivifica isto em nossos corações, Pai. Oh, se esta noite nós pudéssemos, Pai, dar este passo a mais. Oh, Jesus querido, estamos cansados deste mundo, Pai. Nosso coração não está em um futuro promissor nesta terra. Nós estamos ansiosos para encontrar contigo nos ares. Oh, que dia, Senhor, que dia será este? Não é que o Senhor nos fará reis, o Senhor já nos fez há 2000 anos atrás. Sacerdotes, embaixadores de Cristo. Pai, é para isto que estamos vivendo, Jesus. Acrescenta a nossa fé, Jesus. Que possamos cada um alcançar, colocar isto em ação, como ouvimos, Pai, a tua chamada através de nosso pastor no último final de semana. Levantar e tirá-lo da história. Servimos, Pai, sabemos que o teu evangelho é real, que as tuas promessas são reais. Oh, Senhor, e que haverá um povo que desfrutará em plenitude destas promessas, que possa haver entre nós por tua misericórdia. Eu quero estar contado, Senhor, entre estes que eu de vencer. Em nome do Senhor Jesus Cristo.